Boa noite. O Senado agora está no ar. O Supremo Tribunal Federal mandou soltar o senador Delcídio do Amaral, preso há 87 dias. Pela decisão do ministro Teori Zavascki, o senador Delcídio do Amaral deve permanecer em prisão domiciliar à noite e nos dias em que não estiver no exercício do mandato. O senador deve comparecer à justiça a cada 15 dias. Ele não pode mudar de endereço sem autorização, nem deixar o país e deve entregar o seu passaporte. O processo contra Delcídio está sob segredo de justiça no Supremo Tribunal Federal. Preso em 25 de novembro, acusado de tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato, Delcídio do Amaral foi levado para o batalhão de trânsito em Brasília. Na porta, enquanto esperava a chegada do oficial de justiça com a ordem de soltura, o advogado de Delcídio disse que o senador pode retomar as atividades parlamentares. Dorme em Brasília. Ele segue a atividade parlamentar dele normal, né? Ainda segundo o advogado parlamentar, que também pode ser investigado no Conselho de Ética do Senado, não fez acordo de delação premiada com a Justiça. Quando a pessoa faz a delação premiada, ela é incompatível com o mandato parlamentar, porque a delação premiada nada mais é do que uma confissão qualificada. Como ele vai confessar algo, primeiro, que ele não fez, como ele vai confessar algo e não vai informar as autoridades competentes, né? Então, para que ele estaria fazendo a defesa dele no Conselho de Ética? Então, não faz o menor sentido dizer que ele entabulou um acordo de delação premiada. O Conselho de Ética do Senado vai decidir nas próximas semanas se abre processo pela cassação do mandato de Delcídio do Amaral por quebra de decoro parlamentar. O presidente do Conselho, o senador João Alberto Souza, do PMDB do Maranhão, falou com a Rádio Senado por telefone. Ele disse que o retorno do petista ao Congresso não vai inibir o trabalho dos integrantes do colegiado. A defesa é sempre possível. Quem tem uma acusação, quando possível, fazer esclarecimento pessoal. Não vejo nada a ser instante ético, porque assim tem acontecido através do tempo. Agora, isso tudo vai depender dos senhores membros do Conselho de Ética. É claro que ele poderá pedir para ser ouvido imediatamente, mas nesse caso, a decisão cabe ao relator. Dengue e Zika mobilizam o país. Na semana que vem, o Senado realiza a sessão temática e instala a comissão mista que vai analisar a medida provisória 712, que prevê medidas para reforçar o combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti. De origem africana, o Aedes aegypti é velho conhecido no Brasil. É um dos principais transmissores no meio urbano da febre amarela, doença grave controlada no Brasil, mas que de tempos em tempos volta a preocupar. Também transmite a dengue, que só no ano passado afetou mais de 1,5 milhão de brasileiros. Mais recentemente, está associado à transmissão da chikungunya, que tem sintomas semelhantes aos da dengue e à zika. A suspeita de ligação entre esse vírus e o grande número de casos de microcefalia em bebês acendeu o sinal vermelho. A Organização Mundial de Saúde decretou estado de emergência internacional, um alerta que só tinha sido feito antes nos casos da gripe H1N1, da poliomielite e do ebola. Essa manifestação da OMS, ela chamou a atenção e com isso atrai recursos, atrai empresas, instituições de pesquisa para pensarmos formas de prevenção através da eliminação do mosquito e principalmente a produção de uma vacina num tempo razoável. Na guerra contra a proliferação do mosquito, cerca de 220 mil militares das Forças Armadas foram para as ruas dos mais de 350 municípios em que há maior incidência das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E parcerias com órgãos públicos fazem parte das campanhas de orientação.
As ações são basicamente preventivas, tá? É eliminação de água parada. Um dos desafios para garantir a eliminação dos focos do mosquito são os imóveis em situação de abandono ou que ficam fechados por um período prolongado, impedindo a entrada dos agentes de vigilância sanitária. Segundo o Ministério da Saúde, existem quase 3 milhões de imóveis nessa situação nos municípios brasileiros. A medida provisória editada pelo governo permite que os agentes entrem nesses locais, mesmo sem autorização do dono, se isso for necessário para evitar a disseminação de doenças. Esse consultor do Senado lembra que vários municípios já aprovaram leis com essa finalidade. Segundo ele, a inovação da MP é permitir que nas cidades que não têm leis próprias, os agentes possam fazer a vigilância sanitária nas casas sem o risco de serem processados por invasão. Num suposto conflito entre o direito individual à propriedade e o direito à saúde da população, deve prevalecer, nesse caso, o direito à saúde da população. Está caracterizada uma situação de emergência, está caracterizado um risco à saúde. A MP já está valendo, mas para que vire lei precisa ser analisada por uma comissão mista e depois aprovada nos plenários da Câmara e do Senado. Sou sim favorável a que na residência que não esteja ninguém morando, que vá a autoridade lá, independente da autorização. Vá lá porque é em nome do interesse maior, que é o interesse da saúde da população brasileira. Se tem um assunto que é convergente, é o combate ao Aedes aegypti. É algo que aglutina todos os segmentos da sociedade. Não tem aqui cor partidária, ideológica. E nós voltamos a falar do retorno do senador Delcídio do Amaral ao Senado. É que ele acabou de assinar o termo de compromisso que define as regras para cumprir a prisão domiciliar. Alguns pontos vão ser questionados pela defesa do senador na segunda-feira. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária fez audiência pública em Alegrete, no Rio Grande do Sul, com a participação de autoridades locais e representantes da cadeia produtiva do arroz. Em pauta, a unificação das alíquotas do ICMS nos itens da cesta básica e como essa mudança afeta os produtores rurais. Cada estado tem autonomia para definir quanto vai cobrar de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre os 3 itens que fazem parte da cesta básica. O imposto cobrado varia de 0% a 7%. Uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado uniformiza essas alíquotas em todo o país. O objetivo é acabar com a guerra fiscal em relação à produção de alimentos. Cada um aplica a seu bel prazer uma alíquota diferente, de modo a facilitar a realização e a implantação de indústrias de beneficiamento e produção dentro do seu estado. Durante a audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária na cidade gaúcha de Alegrete, representantes dos produtores de arroz explicaram que, da forma que está, a cobrança diferenciada de ICMS estimula a importação de itens da cesta básica. De acordo com dados da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, uma empresa que beneficia arroz em Minas Gerais, onde o ICMS é 0, paga 4% de imposto no arroz importado e 7,7% no arroz produzido no Rio Grande do Sul. Está causando uma injustiça tributária, à medida que o importado está entrando nesse mercado, que é importantíssimo para nós, sem qualquer tributação, enquanto que o produto nacional é vendido lá com uma tributação. E não é só o arroz, presidente Paulo Pires, é o trigo, é o leite, é a carne, são todos esses produtos que todos os anos nós sentamos com o secretário Hernani para encontrarmos uma alíquota interestadual para o trigo que torne o nosso produto mais competitivo com as legislações tributárias do Paraná, por exemplo, que pratica 1%. Os participantes da audiência destacaram que a uniformização das alíquotas também deve beneficiar o consumidor final, já que em muitos estados o ICMS cobrado da cesta básica deve ficar menor. Nós vamos beneficiar a classe menos favorecida, a classe mais pobre, que é o que mais imposto paga, porque os alimentos no Brasil hoje é mais de 30%
a carga tributária sobre os alimentos. A autora da proposta de emenda à Constituição explicou que a perda de receita em alguns estados, por causa da alíquota única, seria compensada com recursos de um fundo formado pela repatriação de recursos de contas de brasileiros no exterior. Ajudei a votar favoravelmente a proposta de repatriação de recursos para que pudesse ser assegurado este percentual para os estados que vão perder receita, eventualmente, num processo de unificação de receita. E voltamos a falar do caso do senador Delcídio do Amaral. Ele acaba de ser solto, ele estava preso provisoriamente no batalhão de trânsito aqui em Brasília e foi definida que a residência do senador, que é sul-mato-grossense, representa o estado do Mato Grosso do Sul, aqui no Senado, é um dos 3 representantes, mas a residência dele foi definida como no Hotel Royal Tulip, aqui em Brasília. Voltamos a qualquer momento com outras informações sobre esse caso. Aumentar o uso da energia solar no Brasil, crise econômica e mudanças na Previdência foram alguns dos assuntos debatidos pelos senadores na sessão plenária desta sexta-feira. Propostas de mudança na Previdência e a crise econômica do país foram comentadas pelos senadores. Se houver a decisão do encaminhamento da reforma da Previdência, que essa reforma seja aquela que menos reflexo traga negativos, obviamente, impactos negativos à sociedade e, sobretudo, às mulheres brasileiras, que nesse aspecto tem sido o alvo principal. A solução que os economistas estão trazendo é tirar dinheiro do mercado, tirar dinheiro dos mais pobres e fazer uma ação perversa de nos curvarmos ao tal do mercado. As expectativas desse ditador invisível chamado mercado. Isso é uma furada. O senador Cristóvão Buarque falou dos diversos medos que estão assustando o dia a dia do brasileiro. O mosquito Aedes aegypti, a inflação, o desemprego e a violência. Esse, para mim, é o maior desafio hoje. Como deixar para a juventude brasileira, no futuro, um país, um Brasil sem medo. Sem medo de nada disso que eu falei aqui. Disposto a, sem o medo, construir um futuro melhor para eles. Uma denúncia veiculada em um jornal de Roraima contra o senador Telmário Mota levou-o à tribuna para defender-se da acusação de que teria falsificado um documento. Segundo ele, uma simples troca de seu sobrenome gerou uma exploração política do caso. Eu fui buscar a certidão na justiça e, a hora que foi emitido a certidão, trocaram o meu sobrenome, trocaram, em vez de ser Telmário Mota de Oliveira, botaram Telmário Oliveira Mota. Mas o CPF correto. Nós estamos entrando com uma queixa-crime contra o jornal, estamos pedindo danos, reparo e também o direito de resposta. O senador Lindbergh Farias criticou o que chamou de seletividade da justiça e da imprensa, que dão tratamento diferenciado a 2 ex-presidentes da República. Eu não quero entrar na vida privada do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas eu fico pensando, imagina se fosse o presidente Lula, que uma empresa que tem negócios com o governo federal pagasse, através de um contrato fictício, salários para ex-amante. Imagina se fosse o presidente Lula, o escândalo que ia ser. E aqui eu quero chamar a atenção das autoridades. Juiz Sérgio Moro, Procurador-Geral, Dr. Rodrigo Janot, tem que investigar isso. E o maior uso da energia solar e de outras alternativas energéticas para residências e indústrias foi defendido pelo senador Hélio José. O Brasil não pode ficar a reboque de nações importantes como a China, como a Índia, como os Estados Unidos, nessa questão da energia solar fotovoltaica. Então, nós precisamos propiciar ao nosso povo energia boa, barata, pura, limpa, não poluente. A população de Belém do Pará já pode sintonizar a TV Senado em canal aberto digital. As transmissões em caráter experimental começaram ontem. O canal é o 45.1. A infraestrutura foi montada em parceria com a TV Assembleia do Estado, que também terá agora o seu canal aberto, 45.2. Já a TV Câmara pode ser sintonizada no canal 45.3.
Caso você, telespectador de Belém, tenha alguma dificuldade para receber as transmissões, entre em contato com a área técnica da TV Senado pelo telefone 61 3303 1558. Ficamos por aqui. Encerramos esta edição com as imagens que marcaram a semana no Senado. Boa noite e um ótimo fim de semana.